Vamos iniciar a análise de uma nova questão de concurso público voltada ao direito tributário. E agora nós vamos analisar qual tipo de questão voltada a qual tipo de matéria ligada ao direito tributário. Vamos analisar. Nós temos um concurso para analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife, Banca FCC 2019. Bom, o que diz o enunciado? A Constituição Federal, em seu artigo 150, estabelece que, sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre. Bom, aparece no enunciado dessa questão uma caracterização de situação de limitação ao poder de tributar. Lá estamos nós no artigo 150 da Constituição Federal, onde o artigo 150 ele vai trabalhando questões tanto de princípios constitucionais tributários, bem como de imunidades. E o que será que vai relatar esta questão para o cargo de analista de gestão contábil da Prefeitura de Recife? Vamos lá. Nós temos as seguintes alternativas. Que nós não teremos tributação, então, percebam que é uma limitação ao poder de tributar caracterizado por uma imunidade que vai surgir aqui, em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços atinentes a templos de quaisquer cultos, exceto dos dedicados a cultos panteístas ou não monoteístas. B. Patrimônio, renda ou serviços uns dos outros, inclusive de suas autarquias, fundações e empresas, seja em relação às suas atividades essenciais, seja em relação a qualquer outra atividade. C. Também não teremos impostos instituídos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem. Letra D. Também não teremos impostos sobre templos de qualquer culto no que diz respeito apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com as finalidades essenciais dessas atividades. E a letra D, e última alternativa, diz que nós não teremos tributação também, não haverá incidência de impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão e embalagem, sendo que em relação a aos periódicos, a vedação não compreende aqueles que se destinam a mero entretenimento e lazer. Bom, nós temos aqui uma análise ampla do artigo 150, inciso 6. Por quê? Essa questão que provém para a análise do cargo, da Prefeitura de Recife, ela simplesmente versa sobre as imunidades das mais diversas. Para que nós entendamos a alternativa que correta está e verifiquemos também por que as outras incorretas se encontram, nós vamos fazer uma correlação entre as alternativas com o que consta no artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Então vamos voltar lá para a letra A e vamos conferir as alternativas. Diz a alternativa A que não haverá instituição de impostos sobre patrimônio, rendas e serviços atinentes a templos de quaisquer cultos, exceto dos dedicados a cultos panteístas ou não monoteístas. Vamos fazer análise disso com o artigo 150, inciso 6 da Constituição. A imunidade religiosa encontra-se no artigo 150, inciso 6, a linha B. E no artigo 156, artigo 150, a linha 6, inciso 6, a linha B, diz que não haverá incidência de impostos, ou seja, é vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Em momento algum, no artigo 150, nós teremos essa excepcionalidade da possibilidade de tributação de cultos panteístas ou não monoteístas. Aqui fica claro que a imunidade está ligada a impostos sobre templos de qualquer culto. Se nós fizermos uma análise sistemática com o parágrafo 4º, o parágrafo 4º diz que as vedações
que estão no inciso 6, que é a imunidade para o templo religioso, na linha B, compreende somente patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades que se encontram nessa linha. Portanto, um templo religioso, ele vai ter imunidade em relação a patrimônio, renda e serviços que estejam ligados às finalidades essenciais dessas entidades. Logo, voltando para a alternativa A, ela se encontra incorreta porque nada menciona ou diz na Constituição sobre esta exceção. Vamos para a análise da alternativa B. Diz também que não teremos instituição de impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. É o que nós chamamos aqui de imunidade recíproca voltada aos órgãos públicos, inclusive de suas autarquias, fundações e empresas. Aqui começam a surgir caracterizações de empresas públicas, por exemplo, seja em relação às suas atividades essenciais, seja em relação a qualquer outra atividade. Nos direcionemos novamente para o artigo 150, inciso 6. Só que agora nós vamos para a linha A. O artigo 150, inciso 6 diz que os entes tributantes, a eles está vedada a instituição de impostos. A linha A, sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Portanto, um ente tributante não pode instituir impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços uns dos outros. Só que é importante nós termos em mente que quando falamos em administração pública, nós podemos segregá-la em administração pública direta e indireta. E a indireta é caracterizada por autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. A dúvida é, essa imunidade recíproca, ela alcança somente os entes da administração pública direta ou também alcança aos entes da administração pública que estejam com a característica de indireta? Para nós sabermos isso, nós temos que nos dirigir para o artigo 150 da Constituição, parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz que a vedação do inciso 6, a linha A, que é a imunidade recíproca, é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou a delas decorrentes. Só que aí vem o parágrafo 3º e diz que essa imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, renda e serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preço ou tarifa pelo usuário. Nem tampouco exonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente ao bem imóvel. Ou seja, nós temos, voltando para a letra B, a imunidade recíproca. Só que o grande problema está aqui. A imunidade recíproca, como diz o artigo 150, parágrafo 1º, é extensiva somente às autarquias e fundações e não às empresas. Portanto, a alternativa B também está incorreta. Vamos para a alternativa C. A alternativa C, ela vem falar sobre a imunidade de livros, jornais e periódicos. O que diz a alternativa C? Vamos lá? Ela diz que nós não teremos impostos instituídos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão e embalagem. Vamos fazer essa análise de acordo com o artigo 150 da Constituição. O artigo 150, inciso 6, agora na sua alínea D, diz que aos entes tributantes é vedado instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Voltemos para a alternativa. A alternativa C diz imunidade sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Só que a alternativa trouxe ainda
A embalagem. E a embalagem não se encontra no artigo 150, inciso 6 da Constituição. Portanto, estamos diante de uma alternativa incorreta também. Vamos agora para a letra D. A letra D diz que nós não teremos incidência também de impostos nos templos de qualquer culto, no que diz respeito apenas ao patrimônio, à renda e aos serviços que sejam ligados ou relacionados com a finalidade essencial dessas entidades. Vamos voltar lá para o artigo 150 da Constituição. Artigo 150, inciso 6, a linha D, aliás, a linha B, diz que nós não teremos instituição de impostos sobre templos de qualquer culto. Só que quando nós vamos para o artigo 150, parágrafo 4º, ele diz que nos deparamos que com essa imunidade religiosa, ela somente incidirá sobre patrimônio, renda e serviços que estão relacionados com as finalidades essenciais dessas entidades. Portanto, ao pegarmos o artigo 150, inciso 6, a linha B, que fala sobre a imunidade de templos de qualquer culto, e fazemos uma análise sistemática com o artigo 150, parágrafo 4º, nós veremos que haverá imunidade a impostos para templos de qualquer culto, desde que ligados a patrimônio, renda e serviços, que eles estejam ligados à própria finalidade institucional dessas entidades. Portanto, voltando para a letra D, está correta a letra D. Por quê? Nós temos uma imunidade dos templos de qualquer culto apenas para patrimônio, renda e serviços que estejam vinculados às finalidades essenciais dessas entidades. E por fim, nós temos a letra E, que nós veremos que está incorreta, porque já vamos até analisar na própria alternativa. Fala que nós temos imunidade sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, e aqui novamente acrescenta a embalagem. Mas continua, sendo que em relação aos periódicos, a vedação não compreende aqueles que se destinam a mero entretenimento e lazer. Vale lembrar que o artigo 150, inciso 6, a linha D, que fala sobre a imunidade de livros, jornais e periódicos, em qualquer momento menciona embalagem e nem tampouco entretenimentos e lazer. Desta maneira, de acordo com o gabarito, a alternativa correta é a alternativa D, porque a alternativa D, ela diz que nós temos uma imunidade aos templos religiosos, e ainda ela diz que essa imunidade ligada está ao patrimônio, renda e serviços vinculados às finalidades essenciais. Nós temos uma análise cumulativa do artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição, com o artigo 150, parágrafo 4º da Constituição, e reitero, a alternativa correta é a alternativa D.